Olá, amigos. Vamos agora à questão número 10. Ele diz assim: em uma espira condutora triangular equilátera, rígida e homogênea, com um lado medindo 18 centímetros e massa igual a 4 gramas, circula uma corrente elétrica I igual a 6 amperes no sentido anti-horário. A espira está presa ao teto por duas cordas isolantes ideais de comprimentos iguais, de modo que todo o conjunto fica em equilíbrio num plano vertical. Na mesma região, existe um campo magnético uniforme de intensidade 0,05 Tesla, que atravessa perpendicularmente o plano da espira, conforme indicado no desenho abaixo. Considerando a intensidade da aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a intensidade da força de tração em cada corda é D. Então, amigos, é uma questão de equilíbrio, porém a gente vai ter que fazer o equilíbrio das forças, né? Reparem que a gente tem aqui alguns tipos de força, né? Se eu desenhar aqui para vocês a espira triangular, vou tentar fazer o desenho dela aqui o melhor que eu puder aqui. Então aqui a gente tem a espira triangular, né? Repare que nela vão estar atuando algumas forcinhas. A primeira é o próprio peso de quem? Da espira, né? Vou botar ele aqui embaixo e já vou calcular ele aqui, ó, mg, certo? Massa vezes aceleração da gravidade. Então vai ficar 4 sobre 1000, porque a massa está em grama, certo? E a aceleração da gravidade é 10, eu já vou poder cortar um zero com zero. Então eu fiquei aqui com 4 dividido por 100 é 0,04 newtons. Esse é o valor de quem? Do peso da espira, né? Nós temos ali dois fios, eles são exatamente iguais, então você vai ter aqui uma força de tração em cada um deles, e essa força de tração é a mesma, considerando que o sistema ele está em equilíbrio, né? E ele está em equilíbrio no eixo vertical, certo? Só que agora aqui a gente vai ter uma força, que é uma força magnética. Então a gente tem uma corrente, e ele fala aqui que no fio essa corrente ela está circulando no sentido anti-horário, né, em cada um dos lados da espira. A corrente é I. Ele diz que vale 6 amperes. Né? Eu tenho aqui um campo magnético. Tá? Esse campo magnético ele é um X, então ele está entrando no plano da figura. Tá? E é lógico, cada fio, cada parte do fio, cada lado da espira vale 18 centímetros. Então a gente tem que começar a tomar cuidado para poder desenhar a força magnética em cada um desses lados, né? A força magnética, senhores, é dada pela regra da mão esquerda, tá? A regra da mão esquerda é assim, eu sempre uso essa porque é bem fácil. FBI, certo? F é a força, I é a corrente, B é o campo magnético. Para que o campo magnético está entrando, então para cada uma das forças vai ficar assim, ó. O B está entrando, a corrente está nesse sentido, então a força em cada lado vai ter uma ação magnética aqui, ó. Nesse lado a força está nesse sentido. Reparem que, olha só, o sentido do B está entrando, o I está para cá, então a força está nesse sentido aqui, ó. Nesse lado aqui, você tem o B entrando, o I para esse sentido, então a força está para baixo. Força magnética aqui para baixo. Ó. Enquanto nesse outro lado aqui, ó, o B está entrando, o I está para esse lado, né, o B entrando, e a força magnética está nesse sentido aqui. Ó. Repare que a força magnética ela vai formar ângulo de 90, senhores, aqui, ó, com o I em todas as partes. E aí ficou bem fácil, porque como a força magnética ela tá, uma está nesse sentido, a outra está nesse, né? E a outra está nesse sentido aqui, ó. Detalhe, todas as forças são iguais, porque para calcular a força magnética, senhores, eu até vou botar aqui a formulazinha, no caso, em fio com corrente elétrica, é BI L, né? É o famoso BIL, seno de quem? Do ângulo. No caso, o ângulo entre B e I é o seno de 90. Então a força magnética ela vai ser máxima, porque o seno de 90 é 1, né? O seno de 90 é 1.
tá ali, ó, vai ser BI vezes L, né? Então todas elas são iguais. Reparem que essa força magnética aqui que eu vou botar agora para vocês, né? Dizendo que ela é Fmag aqui, Fmag aqui e Fmag aqui, em cima, né? Todas elas valem Fmag, B e L, tá? Elas estão formando o mesmo ângulo entre elas aqui, ó. E os ângulos são exatamente iguais, eles são iguais a 120 graus. Logo, isso aqui é uma coisa interessante, porque é um sistema em equilíbrio. A força magnética aqui, ó, gerada entre esse cara aqui e esse cara, também vale exatamente o quê? O valor da força magnética aqui, ó. Vale também Fmag. Logo, se essa resultante entre essas duas forças vale Fmag e essa que está para baixo é Fmag, o sistema de forças, a resultante do sistema de forças magnéticas é igual a zero, amigos. Isso só vale aqui, ó, porque o ângulo aqui é de 60 graus, tá? Ó. Vocês estão vendo? E devido a esse ângulo ser 60 graus, esse ângulo aqui entre as forças é que vai ser igual a 120. Então, a resultante das forças magnéticas é igual a zero. Das forças magnéticas. Tá, gente? Isso quer dizer o quê? Que se houvesse ou não um sistema de forças magnéticas aqui, você só teria, então, que forças atuando no meu sistema? A tração e o peso. Logo, eu posso dizer que 2T, né, que é 2 vezes a tração, é igual a quem, senhores? Ao peso. Logo, 2T é igual a quem? A 0,04. A gente joga o 2 dividindo. Então, a tração vai valer 0,02 newtons. Certo, amigos? E o nosso gabarito, senhores, é a letra B. Certo? Um grande abraço para vocês, amigos, e até a próxima.